Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica, realizado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje nós vamos ter a presença do Dr. Fernando Santini, que gentilmente preparou uma apresentação para a gente, falando de suscetibilidade genética para câncer de pulmão, do somático até o germline. É um assunto que a gente fala pouco aqui nas nossas reuniões. E o Fernando é uma das pessoas hoje que tem mais conhecimento nessa área genética e terapêutica de câncer de pulmão, baseado em achados de terapia achados de terapia-alvo com correlações clínicas e genéticas. Hoje nós temos aqui à distância, assistindo a gente, a Emília Modolo, que sempre nos acompanha lá em Memphis. Temos a Patrícia Pavone, aqui de São Paulo. E temos também a Lina Nunes, lá do Instituto Nacional do Câncer da Argentina, desde Buenos Aires. Lembrando que essas apresentações elas ficam gravadas no website do LAGET e podem ser acessadas a qualquer momento, posteriormente, para serem assistidas. Então eu queria mais uma vez agradecer ao Fernando e passar a palavra para ele. Essa é uma reunião que a gente tem aí 50 minutos, ela é uma reunião informal, a gente vai conversando sobre a apresentação, Fernando, e se alguém tiver pergunta também à distância, a gente vai perguntando. Palavra com você. Bom, muito obrigado pelo convite, inicialmente, é um prazer, é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho de suscetibilidade genética ao câncer de pulmão, que como o Dr. Benedito já introduziu muito bem, é um assunto muito pouco falado. Então, acho que, na verdade, meu potencial conflito de interesse, que eu não... Isso aqui eu sou um oncologista clínico, então de genética a gente tenta saber um pouquinho, mas é um esforço diário, acho que é um grande esforço para o oncologista e cada vez mais ele deve ter esse esforço de tentar entender um pouco mais de genética e biologia molecular. Eu acho que Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que dá para fazer oncologia hoje sem conhecimento básico de biologia molecular? Não, eu acho que assim, é impossível. Eu acho que biologia molecular é realmente fundamental. E eu não sei se já o conhecimento que a gente tem de genética médica, que é um capítulo muito superficial e que a gente deveria saber genética mesmo, né? Eu acho que muitos conceitos que a gente tem de genética médica passam e a gente fica sem saber muito do básico, que é o que a gente deveria saber de genética básica, né? Isso é um furo, mas acho que a gente tem que tentar consertar aí para os próximos anos. Não, eu acho que esse é um assunto do momento, né, Fernando? Porque a gente estava conversando, eu e o Pablo, outro dia, sobre as publicações que saíram em 2019, exatamente sobre esse tema. E são muitas, né? São volumes inteiros de revista como o Lancet, como a Nature, abordando exatamente esses aspectos, não de terapêuticas específicas, mas de como essa transformação no conhecimento aplicado na terapêutica está acontecendo por causa das novas drogas, dos alvos novos sendo descobertos e de toda essa interação da clínica com a genética. E aquilo, né? Enfim, do simples vai ficando para o complexo. Antigamente você tinha o PCR, aí vai ficar o sequenciamento, e daqui a pouco o germline, aí a gente vai ver, tem genome-wide associations, linkage, family, enfim, então vai ficando realmente mais complexo, e é por isso que o conhecimento a gente vai realmente precisar desse conhecimento mais básico. Então vamos lá. Isso aqui eu pus só para provocar, por que a gente não fala muito de genética, de suscetibilidade genética para câncer de pulmão, porque a gente tem o principal vilão, que obviamente é o cigarro, né? Então, não só o cigarro, a gente sabe que está responsável por 80% a quase 90% de todas as neoplasias pulmonares, e aí está só para implicar um pouco com o cigarro eletrônico, com os dispositivos novos de queima de tabaco, que é o Heat Not Burn, que sabidamente ainda é um grande fator de risco para o câncer de pulmão e já para diversas outras doenças, entre aspas, pulmão relacionadas, e talvez seja a grande justificativa da gente não se interessar muito por suscetibilidade genética se a gente já tem um grande vilão, um grande fator de risco, um grande causador, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões é
que todos nós vivemos no mesmo mundo, né? E o mundo é agressor. Tem agrotóxico, tem cigarro, tem álcool, tem hormônio, tem comida ruim, tem etc, 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 né? E só que tem um grupo de pessoas, né, que são os grupos suscetíveis. Então, assim, todo mundo tem aquele tio de 80 anos que fumou a vida inteira e nunca teve nada, né? E de repente você vê um rapaz de 30 anos com câncer de pulmão e nunca fumou, né? Essas são as perguntas que a gente sempre se faz, né? E essas são as que sempre devem ser feitas, né? Por exemplo, não só o câncer de pulmão, como tem no mundo inteiro, como o cigarro tem no mundo inteiro, provavelmente o segundo ou o terceiro aí, fator mais importante seja realmente o gás radônio, que é um gás de decomposição natural do decaimento do urânio e do rádio, que tem em diversos lugares, tem alguns lugares no mundo que tem mais. No Brasil, enfim, a gente ainda está para descobrir, para saber onde realmente é a maior concentração do radônio. Coincidentemente, a gente estava falando sobre isso. Verdade. Eu estava fazendo um levantamento sobre câncer de pulmão, já que seria hoje a aula sobre câncer de pulmão. E aqui no Brasil tem uma cidade em Minas Gerais, que é Poços de Calda, que tem uma alta incidência de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas, né? E eles foram ver o porquê disso, e eles viram que a concentração do gás radônio na casa dessas pessoas era muito alta a concentração. E aí eles viram que a Poços de Calda fica perto ou sobre uma grande reserva de urânio aqui no Brasil, né? Isso, aí tem Poços, tem um pouco em Goiás, tem alguns no Mato Grosso, então ainda tem uma iniciativa para tentar realmente mapear. Nos Estados Unidos tem classicamente os lugares onde que as pessoas vão fazer turismo, entrar na caverna, não sei do que, assim, a concentração de gás radônio é altíssima. E no Brasil, isso, enfim, isso aí é mais do que um fator de risco, e também não só o gás radônio. E o que a gente tem visto ultimamente, na verdade, é o aumento da incidência expressiva em tumores de pulmão em quem nunca fumou, né? Então, geralmente são pessoas mais jovens, até do sexo feminino, e já tem vários trabalhos consistentes que têm uma relação muito significativa da poluição ambiental como um todo e a relação nesses pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram. Mas como o Dr. Benedito já tinha introduzido, claro que quando a gente fala de susceptibilidade genética, a gente tem que lembrar que o câncer de pulmão não se desenvolve, mesmo, enfim, quem fuma muito, tem muitos que nunca desenvolveram câncer de pulmão, e da mesma maneira, você tem câncer de pulmão e nunca fumou. Então, provavelmente deve ter alguma outra causa aí por baixo para explicar isso. E se a gente conseguir ajustar para os principais fatores de risco, como poluição e como o próprio tabagismo, a gente se pergunta se realmente tem alguma agregação familiar para justificar o câncer de pulmão. Enfim, tem muitos dados. Talvez o primeiro dado seja esse estudo, que é o tradicional estudo da população da Islândia, onde eles têm um controle muito rigoroso por tempo muito grande de toda a epidemiologia da população e que realmente, assim, corrobora o que a gente vê, que possivelmente, aqui só um exemplo do risco de um filho de um paciente com câncer de pulmão tabagista com risco relativo de quase 2,84, mesmo após a subtração do próprio risco dessa pessoa fumar, né? Então, isso talvez foi o primeiro grande trabalho que suportou a agregação familiar no câncer de pulmão, e tem poucos trabalhos em pacientes com câncer de pulmão não tabagistas. Então esse é um trabalho menor, mas que realmente corrobora até um risco relativo maior de parentes de pacientes com câncer de pulmão não tabagista com risco relativo de até 7,2. E quando a gente consegue juntar todos esses estudos populacionais de agregado familiar, a gente vê que o resultado é mais ou menos entre 2 e 2,5 o aumento do risco de você ter um parente de primeiro grau com câncer de pulmão. E aqui, especificamente, o dado de 24 desses estudos de caso controle, quando agrupados, o risco de câncer de pulmão, se você tem um familiar de primeiro grau, é de 1,51, e o risco do irmão é de 1,82 de um paciente que tem câncer de pulmão, claro que já controlado para as principais variáveis, e a principal é o tabagismo, né? Então, tem vários trabalhos, tem vários estudos já que comprovaram que existe realmente uma agregação familiar no câncer de pulmão, e daí agora a pergunta da genética, se isso se deve a um método, uma transmissão mendeliana, ou se pode ser uma herança poligênica. Isso. Normalmente, quando você tem esses riscos mais baixos, né, risco relativo, quando você tem uma agregação familiar,
e que ela vai aumentando conforme o número de indivíduos na família são afetados, isso sugere muito doenças de herança multifatorial, né, do que uma doença monogênica, né? Porque a doença monogênica, ela tipicamente, ela segue aqueles padrões mendelianos, né? Se for autossômica dominante, tem um risco de 50%. Se for doença autossômica recessiva, risco de 25%, né? Se for ligado ao X, tem lá os seus riscos dependendo do sexo. Agora, quando você vê riscos relativos baixos, né, e eles vão aumentando de acordo com o número de afetados na família e a proximidade desses indivíduos do probando, isso sugere muito que seja uma doença multifatorial poligênica. E aí você já pode e aí você pensando nisso, você pensaria até nas variantes genéticas, né, que seriam as de baixo risco, as de mais alto risco. Obviamente as de mais alto risco seriam uma prevalência menor. E se começar a pensar nisso aí, por favor, me corrija se eu estiver falando qualquer bobagem de genética básica. Os estudos que eles fizeram de análise de linkage com todos esses pedigrees, principalmente tentando achar se tem algum alelo que realmente conseguiu ficar co-segregado, não só o alelo, mas alguma área, algum locus do cromossomo, ou algum polimorfismo mais importante, ou até um locus grande de susceptibilidade, que poderia provavelmente levar a uma alteração de alta penetrância. Porque, na verdade, todas essas análises estatísticas de linkage, elas têm um poder muito maior para achar as alterações de alta penetrância e um poder muito menor, como é uma área de DNA estudado menor, tem um poder menor para achar os achados de menor penetrância. E a partir daí, eu acho que esse é o grande, talvez o principal e é o único grande achado de linkage em câncer de pulmão que está relacionado ao locus do 6q, do 23 ao 25. Então esse é o grande achado de susceptibilidade genética quando a gente fala de linkage de área cromossômica para a susceptibilidade do câncer de pulmão. Esse é um estudo com quase 54 pedigrees e várias famílias tinham mais de 5 pacientes com câncer de pulmão em 2 ou mais gerações. Então, a partir disso aí foram feitas várias outras subanálises e tentou-se procurar se tem alguma área específica, se tem alguma área, algum locus específico que aumente, que esteja mais relacionado até ao câncer de pulmão. Tem 2 áreas recorrentes, a área do gene do PARC2, que também está relacionado à doença de Parkinson, melanoma e também câncer de pulmão, que codifica uma E3 ubiquitino ligase, é uma área conservada, que nas análises em sílica realmente forma uma proteína normal e que provavelmente é uma das áreas dentro do locus do 6q que está relacionada à susceptibilidade para câncer de pulmão. E um outro gene também, que é o RGS17, está relacionado à via da proteína G, que também dentro da área do locus do 6q está relacionado também à susceptibilidade para câncer de pulmão. Então tem vários estudos na área de linkage, que provavelmente essa área do cromossomo é que está mais relacionada à susceptibilidade e que talvez esses 2 genes sejam os mais importantes aí na genética do câncer de pulmão. E se a gente pensar agora nos estudos mais modernos, a gente tem que tentar colocar uma maior parte do gene estudado, como nos estudos de Genome-Wide Association, para tentar descobrir se tem genes de menor penetrância que poderiam estar responsáveis também por essa herança mais poligênica, né? Então, o que a gente já tem de análise são, assim, tem diversos estudos, e o que as meta-análises e as revisões sistemáticas estão consistentes em mostrar é que provavelmente tem alguma coisa relacionada à histologia. O adenocarcinoma é um pouco diferente